Depois que eu fechei parceria com um sócio incrível para o meu negócio, as coisas começaram a prosperar com muito mais facilidade. Você quer saber quem é esse sócio? O sócio do meu negócio é Deus. E as minhas seguidoras vivem me perguntando como que é isso, como que eu faço isso. E eu aprendi essa coisa de ter Deus como sócio do meu negócio numa mentoria de marketing. E eu levo muito a sério o que eu aprendo com os meus mentores. Eu comecei a falar, Deus, seja sócio do meu negócio. E de repente, ideias, possibilidades começaram a surgir. Até esse canal aqui no YouTube, onde eu estou gravando conteúdo para ele, isso também surgiu dessa parceria com Deus, com o Divino. Porque antes eu tinha vergonha, eu tinha resistência, eu deixava as coisas para depois. E quando eu pedi para Deus ser sócio do meu negócio, ele me mostrou as crenças que eu precisava trabalhar, os lugares onde eu estava sendo uma menininha mimada, que eu queria que tudo fosse do meu jeito, os lugares onde eu estava criando conteúdo e trabalhando de maneira um pouco burra, porque, claro, o Instagram é uma ferramenta incrível, mas eu fazia 1000 stories ali e sumia em 24 horas, não que eu deixe de fazer, eu ainda faço, mas eu não reaproveitava aquele conteúdo. Então eu estava entregando o meu tempo, me doando demais e não tinha a prosperidade que eu queria em troca. E quando eu falei, Deus, seja sócio do meu negócio, muita coisa mudou. Tem muita gente que tem resistência em pedir para Deus ser sócio do negócio, porque também tem resistência até em rezar o Pai Nosso, né? Porque aquela coisa assim, livrai-nos de todo mal, mas se for o meu relacionamento amoroso, eu não quero abrir mão. Então, de nada adianta você querer ter Deus como sócio do seu negócio se você é uma pessoa controladora e que não está preparada para recalcular a rota. Depois que eu pedi para que Deus fosse sócio do meu negócio, eu consegui até definir o meu nicho e ficar em paz com ele, entender qual a minha missão. Eu consegui levar o meu trabalho para o maior número de pessoas. E isso tudo veio quando eu comecei a ter comecei a ter essa humildade de saber ser guiada e não mais ficar tentando forçar as coisas, me esforçar nessa crença de ser guerreira. É aquele momento em que, eu uso a frase que eu amo, acredite como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Tem uma frase que fala que houve um momento em que o Pedro não conseguia pescar. Só que teve uma noite que ele fez a maior pesca da vida dele. E para mim é a mesma coisa empreendendo. Quando a gente empreende, tem sim momentos que a gente não vende nada. Mas no dia seguinte a gente vende o dobro, o triplo, né? Momentos que você não vende nada um dia e no outro entra 15 mil, 20 mil, 50 mil. Então quando você empreende, automaticamente você tem que ter confiança. Porque se você não tiver confiança, se você não tiver fé, e a fé em si mesma, tá? Você vai murchar. Então, muita gente fala assim, nossa, mas você fala de espiritualidade também, de marketing, você mete Deus nisso? Sim. Ai, Karen, mas e se Deus não existir? Tudo certo. Porque o momento que eu tenho com Deus é tão incrível, tão maravilhoso, que se Deus não existir também, tudo certo, porque é um momento tão incrível que eu tenho comigo. Eu não faço, eu não rezo, eu não peço para Deus ser sócio do meu negócio, porque eu acho que Deus precisa disso. Ele não precisa. Eu preciso. Eu preciso soltar, eu preciso confiar, eu preciso fortalecer a minha fé diariamente. Eu tenho tendência a ser uma pessoa ingrata, a ser uma pessoa que reclama, a ser uma pessoa que duvida. E as pessoas falam, tá bom, Karen, mas então como que eu crio um relacionamento com Deus? Da mesma forma que você cria um relacionamento com um amigo, com um relacionamento com um parceiro de trabalho. Não é falar uma vez na vida e outra na morte. Percebe? Então tá. Eu uso Deus pra tudo no meu negócio. Se aparece um hater, eu olho e falo assim, Deus, qual o aprendizado que eu tenho aqui? E, gente, eu cresci demais com os haters, viu?
Já apareceu hater falando assim, você usa o termo patroa, você fica parecendo uma cantora sertaneja e não sei o que, você é muito caricata. Aí eu criei um produto chamado Projeto Patroa. Faturei tanto, mas tanto, sabe? Eu comecei a ver o que despertava a curiosidade nas pessoas, até com base nos meus haters. Os meus haters, né? Então, hoje, quando chega um hater, ele me traz um aprendizado, eu fico assim, caraca, que legal. Pô, Deus, obrigada. Tava precisando mesmo melhorar isso aqui, não tava vendo. E aí vou lá, melhoro, ajusto, ou vejo se também faz sentido, gente. Porque nem tudo que a pessoa traz de hater é pra você, né? Às vezes a pessoa tá lá só projetando as próprias sombras. E aí a gente ignora isso, tá? Mas tem alguns momentos que é sim muito importante que você entenda que se você pediu para que Deus seja sócio do seu negócio, ele vai fazer os ajustes. Karen, tá, mas eu não entendi ainda como que você pede para que Deus seja sócio do seu negócio. Você pede uma vez e acabou? Não. Eu peço todos os dias. E por que eu faço isso todos os dias? Porque todos os dias eu tenho um momento com Deus. É a primeira coisa que eu faço quando eu acordo. Eu e meu marido temos nosso momento de devocional com Deus. Se você é mais católico, evangélico, enfim, vocês chamam de devocional, né? Quem é mais espírita, espiritualista, tem... Até esqueci o nome. Meu Deus, eu vou colocar aqui depois. Mas enfim, cada um vai ter esse momento que é de ter uma leitura, depois um momento de oração. É um momento de fé, um momento de paz, enfim, tá? E aí, como que eu faço? Eu acordo, pego um livro, pode ser um livro mais devocional, pode ser um livro mais de mentalidade, que eu acredito muito num Deus que quer a nossa prosperidade, não nesse Deus punitivo aí, que a igreja prega, não a igreja, né? Não a igreja, mas assim, a forma como a gente interpreta Deus como um Deus punitivo, que não quer que a gente prospere, enfim, não é essa forma que eu vejo Deus, tá? Então você pode fazer o mesmo com uma Bíblia, com algum livro de devocional mesmo, ou com algum livro que faça mais sentido para você, mas que te fortaleça nessa conexão com Deus. Então, eu gosto de fazer isso muito com livros como Dinheiro Atrai Dinheiro, A Magia, tá até ali atrás. O livro também Peça e Será Atendido, que eu sinto que são livros que trazem muito essa conexão, esse momento de gratidão, esse momento de reconhecer que você cria as coisas, que você é sim filha de Deus, você merece o melhor, mas você tem livre-arbítrio. E aquilo que você acredita, você cria. Deus quer te dar o melhor, mas se você não acredita que você pode ter o melhor, como que vai ser isso? Percebe? Então, eu pego o livro, leio algumas páginas, leio tipo umas 5 páginas, meu marido lê mais 5. E antes de começar a ler, eu falo, Deus, nós vamos começar agora esse momento de leitura, que o Senhor nos esclareça, que seja claro aqui pra gente, que a gente consiga compreender, interpretar, de acordo com a tua presença. Porque, gente, às vezes pode ser o melhor livro do mundo, mas tem alguns livros que tem crença. Então, quando a gente pede para que Deus esteja com a gente ali lendo, a gente consegue ler pela perspectiva mais elevada, pela mais alta verdade de Deus, tá? E aí, quando a gente termina essa leitura, é o momento que a gente gosta de ler algum salmo, né? Eu gosto muito do Salmo 23 e do Salmo 91. Depois a gente faz nosso momento de oração, né? E eu falo, né? Eu agradeço pelas coisas que eu tenho, pela vida, saúde, enfim, tudo. Começo fazendo isso, tá? Toda a oração que eu faço é sempre começar agradecendo. E aí depois eu começo a falar tudo que eu quero para aquele dia. Deus, continua sendo sócio do meu negócio, continua ampliando minha visão, falando comigo, me mandando pessoas, me guiando para os locais corretos, me protegendo, mandando os meus anjos para me guiarem, limpando todo e qualquer espírito de dúvida,
de insegurança, limpando também as dúvidas das pessoas que querem comprar meu trabalho e não estão conseguindo porque estão nas próprias sombras, nas dúvidas. Prepara a live que eu vou fazer, prepara os vídeos que eu vou gravar para o YouTube. É muito gostoso, você não tem que fazer tudo sozinho. E quando você faz isso, você percebe que as coisas vão acontecendo, coisas bem sincrônicas, coisas leves. Às vezes, você sai para tomar um café com uma pessoa e aí vem uma informação que você precisava. Você abre um aplicativo, vem uma mensagem que você precisava. Você precisava aprender alguma coisa que você nem sabia que precisava aprender e aí você toma consciência disso. É nas pequenas coisas, tá? Quando você pede para que Deus seja sócio do seu negócio, não é que Ele vai trabalhar por você, mas é que Ele vai te auxiliar a facilitar as coisas, a pegar os caminhos mais fluidos, a agir da melhor maneira, não ficar mais dando murro em ponta de faca. E quando você entende que nada, não importa, tá? Se você é CLT ou empreendedor, enfim, não existe prosperidade completa sem Deus. Karen, eu não gosto muito dessa palavra Deus, então eu uso o universo todo, Pai, enfim, porque é por amor. É puro amor. Deus é por amor e sabe que você merece o melhor. Isso independente de religião. Eu não tenho religião. Eu já fui católica, já passei por algumas religiões, já conheci o espiritismo também. Fui por muitos anos católica, sou batizada, crismada, tenho primeira Eucaristia, tudo. Mas eu cheguei num momento em que eu quero ter uma relação com Deus sem dogmas, né? Sem caixinhas. E para isso também, eu percebi que no momento que eu comecei a pedir para que Deus fosse sócio do meu negócio, eu percebi algumas resistências, percebi uma queda no meu faturamento, mas eram por quê? Crenças de que dinheiro e espiritualidade não podiam andar juntos. E foi a partir desse momento que eu comecei a falar assim, cara, mas se Deus fez tudo tão perfeito, olha como o ser humano, como o funcionamento do ser humano, das coisas, é tudo tão perfeito. Será mesmo que Ele quer a minha escassez? Será mesmo que Deus, que tem tudo, que é uma energia tão potente, tá se importando se eu tô andando de Porsche ou de Fiat 147? Será mesmo que Ele é um pai assim tão ciumento que não quer que o filho prospere? E aí foi que eu entendi. Existe a imagem que as pessoas, né, as crenças fazem com que a gente tenha de Deus e existe a imagem daquilo que Deus realmente é. Deus é doido para te dar vários presentes, mas quando você não se sente merecedora, tá cheia de crença limitante, Ele não vai conseguir te entregar. Então, ser sócia de Deus é estar constantemente também trabalhando as suas crenças limitantes, pedindo ajuda, né? Não sendo mais a guerreira, a sofredora que tem que viver em sacrifício, que tem que fazer tudo sozinha, tem que ficar numa labuta, numa luta. Deus tá com você, peça apoio. Então parecer um hater, Deus, obrigada. Essa pessoa mandou aqui algum aprendizado que eu precisava. Apareceram pessoas te enviando dúvidas. Caraca, Deus, nossa, eu te pedi ideia de conteúdo, veio gente com dúvida, sabe? Então é esse o ponto. E aí eu sonho, né, com coisas que eu preciso fazer. As pessoas que trabalham comigo chegam com sugestões. É muito bacana, sabe? E é estar atento mesmo aos sinais. Estar atento, porque Deus quer que você se conecte com o melhor, tá? Então os aprendizados também vão chegar, né? Aquilo que você precisa fazer para se desenvolver, para estar pronta, preparada, para receber as bênçãos que estão disponíveis para você. E também para recalcular a rota, tá? E para a gente fechar, né, finalizar aqui esse vídeo, eu resisti muito para falar de marketing, porque eu sei que tem muitas caixinhas, que tem gente que resiste muito ao marketing, mas quanto mais eu me conectei com Deus, mais veio que sim, que tudo que eu aprendi sobre lei da atração, sobre mentalidade, sobre espiritualidade, foi muito importante para que eu possa integrar ao marketing.
Eu estava numa mentoria de marketing e veio para mim. A minha conexão com Deus, ela é mais de saber, né? Então me veio um insight, uma ideia, tá? Não é Deus falando comigo, não. Ideias que chegam. Então me veio assim, que o meu negócio, né, que o meu nicho é negócios prósperos e que eu faço isso por meio do marketing ressignificado, em que eu mostro para as pessoas a importância do marketing ao mesmo tempo que eu mostro a importância de ter uma mentalidade ajustada, fazer esse marketing com verdade, ter uma boa autoestima, até para conseguir vender. E tá sendo lindo, porque depois que eu aceitei isso, eu resisti muito antes, depois que eu aceitei isso, eu comecei a me sentir em paz. Antes, nicho era uma coisa que me dava nos nervos, eu ficava muito preocupada, eu não me sentia satisfeita com o que eu fazia. Eu sentia que faltava alguma coisa quando eu falava de mentalidade. E depois eu entendi que os incômodos, principalmente, né, de ai Deus, eu fico falando de lei da atração, de mentalidade, as pessoas acham que não precisa agir, né? E aí eu me incomodava com isso. E depois é como se eu sentisse que Deus me falou assim. Isso eu percebo, eu interpreto, tá? Filha, agora que você tá falando de mentalidade e de marketing juntos, você tem os 50% da mentalidade, os 50% do negócio, da ação. Então não tem mais por que você se sentir insatisfeito, né? Então é muito gostoso essa conexão. Eu super recomendo para vocês. Inclusive, caso você não tenha nenhum livro para ler, enfim, eu vou te recomendar um aplicativo que se chama Bíblia. Vou deixar aqui, ó. Sempre que você entra aqui nesse aplicativo, tem coisas para que você leia, tá? Aí você pode ler. Tem várias coisas aqui, ó. Aí versículo do dia. Tem um momento de oração guiada, tá? De coisas que você pode fazer. Ó. Tem coisas que, Karen, não sei rezar, não sei me conectar com Deus. Você pode seguir o que tem aqui nesse aplicativo, tá? E também aqui no próprio aplicativo tem alguns planos de devocional, ok? Então, faça isso, tá? Se conecte com Deus e sempre que surgir algum incômodo, vá cancelando também as crenças que surgirem, tá? Que Deus é punitivo, que Deus não quer sua prosperidade, enfim. E aí, para isso, eu vou deixar aqui um vídeo onde eu falo sobre crenças limitantes. Você vai precisar cancelar muita crença quando você começar a pedir para que Deus seja sócio do seu negócio. Então, tá aqui o vídeo. Eu te agradeço muito por ter assistido esse vídeo e eu espero que você permita que Deus seja seu sócio. Você vai ver a diferença. Depois me conta.